abençoe, que Deus abençoe você que está no seu lar, que o Senhor seja conosco sempre. Querido Deus, poderoso Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós nos reunimos na Tua presença, sendo agradecidos ao Senhor por estarmos aqui nesta manhã. Obrigado pela presença do Teu Espírito Santo, obrigado pela Tua palavra que será anunciada neste momento, Senhor. Reconhecemos a nossa total dependência do Senhor em todos os momentos da nossa vida, Pai. Que o Senhor continue fazendo o que é necessário para cada um de nós, Pai. Que o Senhor continue tendo misericórdia das nossas vidas, nos ajudando nas nossas fraquezas e nos ensina, Senhor, a obedecer, a reverenciar e sermos bons servos diante do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ouça o que Jesus está falando. Irmãos, eu tenho uma grande dificuldade em ouvir as pessoas. Eu sempre no meu trabalho, na minha casa, aonde eu estou, às vezes as pessoas falam comigo e eu não analiso o que as pessoas às vezes falam e às vezes ultrapasso ou faço interpretações erradas e tenho decisões erradas pelo fato de não ouvir realmente o que está sendo dito ou fazer interpretações erradas daquilo que é dito para mim. E analisando a palavra de Deus e vendo as minhas ações, as minhas atitudes, eu tenho pedido a Deus para que, dentro da expectativa, dentro da minha vida cristã, dentro da minha caminhada com Cristo, que eu passe a verdadeiramente não ser alguém programado para fazer conforme o momento, a situação, as circunstâncias, mas entender literalmente e compreender tanto o meu próximo, compreender o que Deus tem me falado e fazer o que realmente é necessário fazer quando é preciso fazer. E uma observação, e dentro dessa observação que eu tenho feito da minha vida, observando a palavra de Deus, e dentro deste cenário, eu observei que aqui nesse texto que nós estaremos lendo nessa manhã, um homem parou para ouvir o que Jesus estava falando. E o fato dele ouvir fez com que ele tivesse uma ação assertiva, e aquela ação assertiva trouxe a ele bons resultados. Ouça o que Jesus está falando. A base da nossa leitura nessa manhã está em Lucas, no capítulo 5. Eu vou ler do versículo de 1 a 9, mas especificamente nós iremos refletir um pouquinho no versículo 5. Eu não sei se dá se todos vão estar enxergando aí, mas pode abrir a sua Bíblia, caso não esteja dando para ler, para ver bem aqui dentro do slide, que você possa acompanhar a leitura na Bíblia. Pode ter alguma divergência, mas o contexto, a palavra em si, ela vai ser uma só.
E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Pedro: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. Texto muito bonito, um cenário maravilhoso que aconteceu, mas nós observamos nesse texto que Pedro, ele ouviu o que Jesus falou a ele. Pedro, ele, dentro daquilo que da experiência que ele tinha com o mar, dentro da formação de Pedro de pescador, dentro do conhecimento que ele tinha de onde lançar as redes ou não, Pedro, ele já havia, como o próprio texto diz, já havia trabalhado a noite inteira, estava ali lavando as redes, e ao lavar as redes ali, Jesus aproximou, pediu para poder entrar no barco dele e começou a ensinar a multidão. A multidão que estava ali, talvez nem todos estavam atentos a ouvir o que Jesus estava falando. E aquele homem que havia chegado de uma noite de trabalho, ele, lavando as redes, ele obedeceu a Jesus quando pediu para ele entrar no barco e afastar um pouco. Pedro entendeu que era uma pessoa importante porque havia uma multidão ali. Mas se fosse alguém que estivesse ali lançando palavras ao ar, como nós gostamos de falar, ou as pessoas às vezes param para falar conosco, e nós muitas das vezes não ouvimos, Pedro parou, obedeceu, ouviu, e depois foi dado a Pedro a ordem que nós lemos nesse texto, de ir ao mar, e os frutos foram vistos. Mas, Daniel, eu já li esse texto várias vezes, o texto é muito claro, muito assertivo, muito objetivo. Para mim, já está
já está de bom tamanho. Eu sempre ouço isso aqui na igreja, muitas das vezes já foram pregados, os irmãos de ano a ano eles vêm pregando e falando isso, mas por que você traz a repetição desse texto nessa manhã? Porque muitas das vezes é o que, em simplicidade, diariamente, é que nós não paramos realmente para ouvir, e o ouvir está incluso várias coisas, né? Eu aqui, um pouco inseguro, até chegar ao ponto que eu quero dizer, os irmãos atentos ali, o que ele vai falar? O texto em si é claro. Pare para ouvir o que Jesus está te falando. A palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela nunca volta vazia. Eu, Daniel, eu posso o tempo inteiro falar, às vezes algumas coisas com nexo, outras com não, e algumas vezes a minha palavra tem poder, porque às vezes eu estou ali presente, às vezes talvez não, mas o Mestre, nenhuma das palavras que Jesus falou foram palavras que voltaram vazia. Havia um peso na palavra de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui para ouvi-lo. E é por isso que nós estamos aqui para seguir esse Jesus maravilhoso. Dentro deste cenário, envolvia não apenas a ação de Pedro. Ouça. Interessante que em Apocalipse tem várias palavras que vão falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O ouvir é fácil. Mas ouvir e não agir é sinal de que eu, de fato, não ouvi. Ouvir e não ter ação é não ouvir. Ouvir e não mudar é não ouvir. Jesus falou. Ô pescador, ô Pedro, você que tem todo esse conhecimento, toda essa base, toda essa estrutura de conhecimento, você que é formado em Harvard, né, do mar, eu estou falando com você, Pedro. Vá ao mar, retorne, lance as redes. Pedro poderia ter questionado a Jesus, Pedro poderia ter desistido ou não ouvido, mas Pedro, ele deixou a sua sagacidade, a sua confiança, e obedeceu. Não confie apenas na sua força. Não siga apenas as suas convicções. Pare para ouvir o que Jesus está falando. Obedeça a Jesus. A palavra de Jesus tem poder. Jesus sabe de fato o que é bom para você. Nem sempre será fácil, mas vale a pena obedecê-lo. Por que não é fácil alguns momentos? Porque o próprio texto diz em si, ô Pedro,
vai ao mar alto, num horário que era totalmente inapropriado dentro da pesca, como já é de conhecimento de todos nós, como é claro no texto. Daniel, mas, nossa, eu já ouvi a Jesus várias vezes, eu leio a sua palavra, eu estou aqui no coletivo, havia uma grande multidão. Nós estamos aqui em uma multidão, mas a mensagem de Deus hoje, imagine, Jesus no barco, falando para uma multidão, e depois diretamente ele parar e falar um homem para fazer algo totalmente fora daquilo que ele tinha dito para a multidão. Coletivamente estavam todos, mas havia uma mensagem específica para cada um. Embora estejamos num coletivo, no dia a dia, a mensagem de Jesus, ela só vai ter peso para mim e para você se eu obedecer o que ele está dizendo. Eu, Daniel, Senhor, o que o Senhor está falando comigo, Daniel? O que o Senhor falou para a igreja é uma coisa. A igreja está fazendo, é um corpo, é um organismo vivo. Mas eu, Daniel, o que eu estou fazendo em relação ao que o Senhor Jesus falou? Pode passar, Eva. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual enviei. Qual que é o propósito de Jesus para mim e para você? Vida eterna, salvação, curas, chegarmos ao pleno conhecimento da verdade, chegarmos à excelência de homens e mulheres perfeitos diante do Senhor. Pode passar mais uma. De fato, com o poder da palavra, céus e terra foram criados. Homens fracos se tornaram fortes. Homens desanimados venceram a força do fogo, dos leões, do medo, da dor, das limitações, atravessaram o mar, da fraqueza tiraram forças. Foram transformados em homens nobres e de honra. Até a igreja de Alípio de Melo, pelos seus anos de existência, logrou êxito em meio às adversidades. E cada dia colhe o fruto da obediência e de ouvir a Jesus. Ouvir a Jesus, a igreja aqui de Alípio de Melo está ouvindo. Mas não é para a igreja apenas. Deus está falando com você particularmente. Me ouça. Daniel, eu estou na igreja Alípio de Melo. Por que eu enfatizei esse ponto? Eu achei muito interessante. Uma coisa está no meio da multidão. Outra coisa está no meio da multidão ouvindo a Jesus. Outra coisa é eu, independente de onde eu estiver, eu estar fazendo aquilo que Jesus falou e fala constantemente desde o primeiro dia que eu decidi seguir a Jesus. Pedro
logrou êxodo na sua pesca, na sua pescaria, porque ele ouviu o que Jesus estava falando. Daniel, eu ouvi o que Jesus está falando comigo, eu estou aqui, eu estou cantando, eu estou participando da ceia, eu estou participando dos grupos de oração, eu estou presente, estou em todo momento, em todos os lugares, ouvindo. Será? Qual êxodo de obediência você está logrando, você está tendo individualmente? Eu não estou falando de conquistas materiais, de riquezas que se limitam a esta vida. Não é isso ouvir a Jesus. É entender que o que Ele falou irá de fato acontecer. Se eu ouvir e atrelado à minha audição e ao que Ele já predisse, já predeterminou há anos, está escrito, e a igreja vivenciando isso, eu estar dentro desta igreja, eu estar fazendo parte desta multidão, mas também colhendo o êxodo de obedecer, de confiar e de ouvir. Jesus te convida, meu irmão, meu amigo, minha irmã, a ouvir o que Ele está falando. Pode passar, por gentileza. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos, assim como no texto que foi lido, né, e no dia a dia, cada vez que você estiver lendo a palavra de Deus, você possa ouvir o que Jesus está falando. Lembrando que o ouvir está sempre atrelado à ação, à renúncia, a várias coisas. E não é no coletivo, é no pessoal. Porque no pessoal é que vai fazer a diferença para o coletivo. Pedro, um peixe apenas, sustentaria a fome dele. Talvez uma certa quantidade atenderia a sua necessidade, mas Jesus sabia literalmente o que ele precisava. Jesus sabe, meu irmão, minha irmã, ouvinte, o que você precisa. Eu, Daniel, não sei. De fato, eu não sei. Talvez nem você mesmo saiba. Eu tenho essa dificuldade de ouvir, mas estou pedindo ao Senhor, Senhor, me ensina a ouvir, agir e fazer aquilo que o Senhor já vem falando há anos e anos e anos. Que eu não seja um religioso, que eu não esteja fazendo demais e obtendo resultados de menos. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por nos dar a Tua palavra.
Obrigado por nos emocionarmos quando lemos os textos, sentimos um pouco da emoção, entendemos, é muito bom estar com os irmãos, estar aqui. Não é uma questão de religiosidade para a igreja aqui no Alípio de Melo, mas que para a minha vida, Senhor, para mim, Daniel, para a vida dessa pessoa, que nós possamos ouvir de verdade e aprendemos a fazer o que verdadeiramente o Senhor quer que cada um de nós possamos fazer. Que as minhas ações, as minhas atitudes, que as minhas decisões estejam conectadas àquilo que o Senhor tem me falado, e que através do que o Senhor falou e que as suas palavras não voltam vazias, que a colheita que o Senhor tem para mim e para a vida de cada um possa abençoar a vida de outros, Pai. As minhas atitudes abençoem a vida da minha esposa, dos meus vizinhos, a vida dos meus filhos, e que no meio desta igreja, Senhor, cada um possa continuar cada dia mais, sendo obediente e fazendo aquilo que compete a cada um de nós fazermos. Muito obrigado, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.